Querida e amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus, por esse momento em que nós nos reunimos para adorar o único que é digno de toda glória, toda honra, que é o Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, Efésios, capítulo de número 3. Leremos o versículo 20 e o 21. Versículo 20 e 21 na minha versão. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. E a igreja diz amém. Repita o título dessa mensagem: buscando a Deus com propósito. Muito obrigado. O tema, não repita não, que é bem longo, mas o tema é as 4 razões para estarmos de joelhos diante do Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude nesse tema tão importante, né? A carta aos Efésios, ela é bela, maravilhosa. Deus revelou a Paulo o que é a igreja e a transição da antiga para a nova aliança. Paulo expressou ela muito bem, também na carta aos Gálatas. Um homem cheio do Espírito Santo, que não teve mais a sua vida por preciosa, que o mesmo dizia que eu não vivo mais, Ele que vive em mim. Que o mesmo confessou que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. O ai ali é um oráculo de maldição ou destruição. Então ele está dizendo: eu serei destruído se eu não fizer a vontade de Deus. Um homem que consagrou totalmente a sua vida para o ministério, completamente entregue ao Senhor Jesus. Para ele não tinha vantagem ou perda. Estar vivo é bom, morrer é melhor ainda. Ter dinheiro para ele é bom, não ter nada também é a mesma coisa. Quando você confia em Deus, você está bem. Não importa as circunstâncias e aquilo que cerca você, você está bem. E por que nós estamos bem? Porque a presença de Jesus está na nossa vida. É por isso que nós estamos bem. É por isso que nós estamos bem. Então você aguenta um pouquinho, tem hora que vai engrossar um pouco, porque é Paulo que está falando. Então Paulo é diferente, é Paulo, não sou eu. Então quando eu digo que Paulo está falando, quem está falando é o Espírito Santo de Deus. São as Sagradas Escrituras. E Paulo em Efésios, ele deixa bem claro, veja no capítulo 3, versículo 1, por esta causa. Ele sempre está explicando à igreja, o processo da igreja, o amor que Cristo tem pela igreja, dizendo, por esta causa eu, sempre colocando a sua atitude em meio ao chamado e à obra que Deus lhe deu. Ele revela o papel da igreja, quem é a igreja, as lutas da igreja, os impedimentos colocados pelo diabo, como a igreja tem que se portar ante o dia mau, mas sempre dizendo, por esta causa eu. Tanto é que ele ousou dizer às suas ovelhas para imitar ele. Me imite, porque vocês estão vendo que eu estou imitando ao nosso Jesus. Estou sofrendo o restante dos cravos da igreja em mim. Veja o tamanho da responsabilidade que ele lança sobre si mesmo para fazer a vontade de Deus. Quando eu leio Paulo, Efésios, ou qualquer carta de Paulo, e olho para a igreja dos dias de hoje, dá vontade, vou tirar o óculos, de fazer aquele meme e colocar a mão no rosto e dizer, meu Deus do céu, precisamos nos converter. Precisamos se voltar para o Jesus da Bíblia. Voltar a contemplar o quão grande é o nosso Cristo. Ao invés de estarmos mendigando milagre ou bênção ou uma vida melhor. Entender que o propósito de Deus na minha e na sua vida está
atualizado, atualizadíssimo. Aquilo que Deus preparou para você hoje, foi liberado hoje. Então eu quero dizer a você, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo nos conformes. Está tudo na vontade de Deus e no controle de Jesus. O que precisa melhorar é a minha mente, a minha consagração, a minha dedicação e o meu amor ao Deus Todo-Poderoso. E olha que ainda nem apertou, estou começando a introdução. Falta o primeiro ponto. Hein? Paulo diz que nós estávamos mortos, fomos vivificados. Temos agora uma nova vida, as coisas velhas já se passaram. Não preciso ter inveja do mundo. Não preciso dizer que conheço alguém famoso do mundo. Não preciso procurar na Bíblia se eu posso beber, fumar ou vestir tal roupa. O que eu preciso é, ao invés de tudo isso, dizer: eu vou me consagrar cada dia mais a Deus. Não importa o que pensam, o que digam, Deus tem um grande propósito comigo. E o meu propósito tem que ser grande também diante de Deus. Contemplando e vendo pessoas na igreja, o Espírito Santo me disse: muitos me servem sem propósito. Foi por isso que eu desejei, na direção de Deus, colocar esse título: buscando a Deus com propósito. Deus me traz aqui nesta noite para tentar provocar você a sair de um evangelho triste que você foi exortado pelo nosso próprio pastor aqui nesta noite. É uma tristeza, é um desânimo. Não é para você ficar rindo igual um saguinho vendo banana. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma plena satisfação de saber e ter o conhecimento de que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que você fez hoje, o que pensou, porque o nosso coração é mau. O que importa é que Jesus está trabalhando de glória em glória para nós crescermos, não para ficar raquítico, mas para crescer na presença de Deus. Por isso que quando chega no versículo 14, texto muito usado em círculo de oração, Paulo diz: por esta razão, ou por esta causa, eu me ponho de joelhos. E aí onde entra os 4 propósitos, as 4 razões do porquê precisamos estar de joelhos com propósito. Uma irmã certa vez chegou para mim e disse: irmão Marcos, eu estou fazendo um estudo, porque nós estamos orando e somos distraídos pelos nossos pensamentos e imaginações. Eu nunca tinha ouvido isso. E é uma verdade tão grande, nós nos ajoelhamos pensando no que vamos orar ou pedir. E nós nos perdemos na caminhada da oração. Quando a gente vai se lembrar: eita, eu estava orando, a gente volta para orar. Estamos buscando a Deus sem propósito, com medo de chegar e sentar e não ajoelhar, porque alguém pode dizer: se ajoelha, crente. Mas às vezes estamos de joelho, mas não estamos orando. Estamos imaginando como vai ser hoje. Será que alguém vai ser usado em profecia para mim hoje? Será que a minha vitória vai ser hoje? A tua vitória tem um nome, ela já está aí com você. É o Espírito Santo de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada pode nos separar. A vitória já está em nós. Para de estar buscando essa vitória, mendigo evangélico. A vitória está com você. É por isso que eu não apoio nenhuma campanha, mas participo de todas. Tudo que for de campanha eu faço. Qualquer um que vier. Para mim, tanto faz como tanto fez. Porque a coisa mais importante é eu chegar no final da noite e dizer: passei o dia na presença de Deus. Venci o pecado, venci as tentações, venci as armas de Satanás e vou dormir com a graça e com Jesus aqui comigo. Isso é a maior vitória.
Aí Paulo, quando ele diz, por esta causa eu me ajoelho. Paulo é um pastor presidente de toda a Ásia Menor. Depois de Jesus, o homem mais importante da igreja. Qual é a causa de Paulo? Na religião, a gente usa esse versículo como um mantra. Pela minha causa me põe de joelho. Deus não está falando da sua causa. Está falando da nossa causa. Aqui não há uma causa individual. Paulo não está pedindo nada para ele. Paulo não está fazendo campanha de emprego. Paulo não está pedindo para ser curado de nada, porque para ele morrer, tanto faz. Paulo não está pedindo saúde para Afrodite, nem para Timóteo. Não está pedindo nada em particular. O que é que ele pede? Versículo 16. Confira lá. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele pede a Deus, segundo a sua riqueza, que nos conceda que sejamos fortalecidos em poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Qual é a primeira coisa? E o propósito que nós deveríamos trazer para nós, para buscar Deus? Pedir poder ao Espírito Santo. Um pastor estar de joelhos pedindo para Deus derramar poder sobre a igreja. Não é aquele poder para se amostrar em culto, não é esse não. É o poder que vai além deste ambiente. É o poder que você sente ele na sua casa. Que amanhã no trabalho você está com esse poder lá também. Não é o poder de sentir aqui, porque esse é o poder da religião. Mas é o poder da poderosa palavra de Deus, que estará com você, aonde você estiver. Sentado, olha o que o Espírito Santo lembra. Sentado na Praça da Bandeira, eu e um colega de trabalho. De repente chegou aqueles meninos que de vez em quando assaltam alguém ali na praça, né? Ele chegou na minha frente, sabendo para o que Deus me chamou, não ele, mas o Deus dele. Ele olhou para mim, riu e disse: Tu vai ser isso? Aí começou a rir, aí ele saiu. Eu disse: não, vem cá, eu quero pregar sobre Jesus. Ele correu. O diabo apareceu para dizer: nunca eu vou te atrapalhar. Por que não atrapalha? Por causa do poder. E esse é o motivo de você estar aqui de pé. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. O poder de Deus está sobre a tua vida. Desde o Antigo Testamento, nós vimos homens de Deus saindo de situações que eles jamais conseguiriam sair vivos, se não fosse a manifestação do poder de Deus. Opa, microfone de pastor é sempre melhor. O profeta Elias saiu de situações por causa do poder de Deus que estava sobre a vida dele. Ezequiel, homem cara dura, pregador cara dura, de obediência. Quando ele lê as profecias e vê que são palavras duras, ele começa a chorar e diz: são lamentações, suspiros e ais. E talvez no seu íntimo ele deseja não ir, mas ele diz: e eu fui, muito triste, mas a mão do Senhor era poderosa sobre mim. Todas as vezes que o limite do homem chegou, Deus manifesta o seu poder dizendo: dá para ir um pouco mais. Como é que dá para ir um pouco mais? Tão difícil. Mas a questão não é a dificuldade. A questão é que o meu poder está sobre a tua vida. Essa é a questão. Deus mostra a Jeremias a vara de amendoeira. Na cultura judaica ele sabia o significado. Vara de amendoeira fala de fidelidade de Deus e confirmação do ministério. Mesmo que o homem diga que você vai ser um sacerdote, mas eu te chamo de profeta. Viste bem, porque eu velo, então eu te escolho, mesmo você dizendo que é uma criança. Como Deus não é o Deus do mimimi, ele olha para Jeremias e diz: pelejarão contra ti, mas Jeová sim.
mas não prevalecerão contra ti. Por quê? Se eu sou uma criança? Porque o meu poder está sobre você. Então Paulo está nos dando o exemplo, traduzindo: igreja, busque o poder do Espírito Santo. Não é a manifestação de um dom, porque dom é dom. Falar em língua não é poder, é o resultado do poder. Busque o poder. Quando você conduz o poder, o diabo morre de medo do crente. Se treme de medo. Porque quando este crente abre a boca, as cadeias de Satanás caem das famílias, do vizinho, no trabalho, na igreja, e tudo que ele coloca a mão é abençoado, porque ele carrega, ele conduz o poder. Aquele que conduzia a luz e desprezou por nome Lúcifer, uma palavra em latim, Luciferre, que aportuguesou para Lúcifer, ele carregava a luz. Aí o texto diz: eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Morreu por causa do poder. Morreu pelo fogo, por desprezar o chamado do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho um recado para você, porque eu não costumo engolir o fogo. Não despreza o chamado. Antes de dizer que Deus te despreza, porque você não vai acreditar, Samuel chega para Saul e diz: mas Saul, Deus confirmaria o teu ministério hoje, mas ao invés disso ele vai rasgar o teu ministério, porque tu achou que era tudo. Tu quer cantar, tirar oferta, ser pastor, ser porteiro, ser do conjunto, quer tudo. Não dá. Cada um no seu chamado, e fazendo com excelência, com o poder de Deus e para a glória de Jesus. Receba essa que eu disse que ia apertar, tem que apertar. O oferecido não tem valor. Quem é oferecido? Aqueles irmãos que vão para os templos maiores, ficam nos corredores fazendo pose. Fica bem uns 7. Fazendo pose para a igreja ver e chamar para ter oportunidade. Existe um provérbio árabe que diz, é árabe, mas não é muçulmano, um provérbio árabe que diz: fuja da honra, se esconda dela, porque certamente ela te achará. Usando agora a Bíblia, em João 12, 26, Jesus diz que aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Aquele que busca a sua própria glória será envergonhado, mas aquele que espera no Senhor receberá bênção sem medidas, porque o final desta mensagem diz isso: Deus sempre fará mais, Ele sempre vai te surpreender, porque você é pequeno, mas serve a um Deus que é grande e que é infinito. Vá buscar o poder, senão todo domingo você vai chegar aqui dizendo: pastor, eu oro por mim, que foi? Estou fraco. De novo? Toda semana está fraco. Seja adiantado. O apóstolo Paulo nessa epístola diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. E ele explica por quê: para quando chegar o dia mau, podeis estar inabaláveis. Então o propósito do poder é a manutenção da firmeza. Quando o crente não tem sabedoria, ele diz: é tempo de buscar o Senhor. O Satanás está se levantando e eu estou fraco. Não, você estava fraco e um soprinho já está caindo. Mas quando você busca o poder, nem chegar perto de você ele ousa chegar, porque ele não suporta a glória de Jesus que está na vida do crente. Você que é crente hiena, ainda estou na parte que é apertada ainda, depois melhora. Você que é crente hiena, que só anda em comboio, deixa o comboio dar risada, que hiena gosta de dar, né? A hiena ela só é forte quando está com muito, né? Quando ela está com 15 hienas, ela fica rindo do leão, mas quando ela está sozinha, ela fica calada. Saia de casa sozinho, 2 horas da tarde, vá para um culto chamado Circo de Oração. Não sei se os irmãos conhecem.
É um culto que as irmãs ficam orando de tarde. Vá para lá sozinho. Se ajoelha. Não precisa se levantar na hora que todo mundo se levanta, não. Faça o seu culto para Deus. Vá buscar Deus. Se encha do Espírito Santo. Aí os milagres começarão a acontecer. Coisas vão chegar para perto de você para você resolver. Por quê? Porque quem busca o poder é porque é útil no reino de Deus. Aí eu estava na mesma Praça da Bandeira, porque todo mundo ali todo dia eu estudava ali, meio-dia até 2 da tarde. Almoçava e estudava a Bíblia. De repente eu sozinho lá com a minha Bíblia gigantesca. Chegou uma moça, sentou a 5 metros de distância. Aí ela foi afastando. Eu disse, o que essa moça quer? Afastando, chegando perto de mim. Quando ela chegou a 1 metro, ela disse, tu é crente? Eu disse, já sei o que ela quer. E antes de eu abrir a Bíblia mesmo para falar de Deus para ela, Deus tomou a minha boca e começou a entregar uma profecia para ela. E ela começou a chorar. E ela chorava, soluçando. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu aqui sozinho com ela, ela chorando. O que é que vão pensar de mim? Aí chegou o meu irmão crente, aí ele entendeu o que estava acontecendo. E nós dizemos, você quer aceitar Jesus? E ela quer, chorando, e ela entregou a vida a Jesus. Deus quer você útil na obra de Deus. Você não é útil porque está com seu terno aí, ou porque deu uma ajudinha aqui. Você é útil quando se enche do poder de Deus. Aonde você estiver, Deus vai te usar com autoridade, porque a igreja está precisando. Existe muito espantalho, muita gente amostrado, mas pouca gente cheia do Espírito Santo. Vá buscar a presença de Deus. Deus Todo-Poderoso. Quanta gente preocupada em mostrar o relógio. Uma preocupação, fica com o braço até duro para mostrar o relógio. Maior do que a palma da mão o relógio. Fuja dessas coisas. Essa é a primeira causa de Paulo. Então ele está de joelho dizendo, Deus, manda poder na igreja. Só que ele continua no versículo 17. E agora ele aperta um pouco mais. E diz que por meio da fé, vocês estejam alicerçados, enraizados ou fundamentados em amor. Esse amor nós podemos falar sobre o amor que Deus tem por nós e que derramou sobre nós. O amor que nós precisamos ter por Deus. E o amor que precisamos ter pelo próximo, que é qualquer pessoa. Vivemos uma época de o amor do meu. Eu me amo a mim mesmo, glória a mim, louvado seja o meu nome. Vivemos essa época. Perceba que eu mesmo e você cometemos esse erro. Nós nos ajoelhamos e pedimos para nós. Se esquecemos de todo mundo. Até do cônjuge, do filho, do pai. Até da igreja, e a gente pede para nós. Depois a gente vai lembrar de alguém. Aí Paulo está exortando a igreja. Igreja, vocês receberam o amor de Deus. Esse amor de Deus está derramado em vossos corações. Aí vem Jesus e diz a principal característica de quem verdadeiramente é discípulo dele. E sereis conhecidos de todos que sois meus discípulos, se, condicional, vos amardes uns aos outros. Pronto. Então, se ficar com essa hipocrisia, querendo que o irmão caia, que se desvie, rindo do irmão porque ele fez uma cirurgia, quebrou o braço, você não é crente não, você é evangélico. Você pode dizer amém por isso? Claro que o amor é uma renúncia. Como a gente vai amar gente ruim? Paulo até diz, se afaste deles. Paulo mandou se afastar. Mas isso não significa que Paulo não amava. Porque antes disso, para conseguir amar, Paulo entregou a vida completamente a Deus. E se alguém me oprime, ou me envergonha, ou me humilha, é possível amar essa pessoa em Cristo. Então Paulo está dizendo, estejam alicerçados e fundados em amor, porque só assim a igreja poderá estar unida, união, comunhão e oração, mas primeiro com o amor de Deus no coração.
e o sentimento de inferioridade por não ser ou não ter algo, que é chamado de inveja, que é uma coisa terrível, faz com que muitos irmãos se enfraqueçam, deixem de congregar, deixem de adorar. Olha o que eu lembro aqui. Uma certa vez eu entregando o vinho da ceia como diácono, e uma pessoa aborrecida, enraivecida com a própria vida disse: essas qualidades de diácono. Ele diz: receba o sangue do Senhor Jesus Cristo e ceie com alegria. Muitas pessoas estão assim, perderam o propósito. Mas Deus não me trouxe aqui para estar com a mesma ladainha evangélica, mas para dizer: busque a Deus com propósito. Se eu não tenho o amor de Deus, mas eu vou buscar esse amor. Se o meu pensamento é maligno, é terrível, eu vou lutar contra esse pensamento maligno, eu vou vencer ele, porque Jesus habita em mim, e eu vou ser vitorioso, e quem vai perder é o diabo. O nosso maior inimigo, a nossa própria vontade. As guerras que há entre nós é por causa da nossa própria vontade. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque só pensamos em nós. A Bíblia ela é muito clara nessas coisas. É possível eu vencer o meu mal e amar o meu pai, a minha mãe, o meu cônjuge, os meus irmãos, mas depois passar desse nível que é mais fácil, né? Amar os meus irmãos da igreja, amar o meu vizinho, amar quem me tenta fazer o mal. Isso é fácil? Não. Mas o crente ele é guerreiro. E o meu nome é Marcos, do latim significa guerreiro. E toda vez que eu estou triste, angustiado, porque o chamado de Deus tem esse pacote também, chamado de tribulação. E eu estou na rua andando e a pessoa nem me conhece, diz: e aí, guerreiro? E passa um irmão que nem sabe disso, diz: pai do Senhor, guerreiro. Quando eu estou lutando e querendo vencer, o Espírito Santo dá uma ajuda: vai, guerreiro, tu és mais do que vencedor por causa do meu poder, por causa do meu amor e por causa da minha presença. Paulo está orando com propósito. A igreja não consegue ficar de pé sem o poder. A igreja não consegue ter unidade sem amor. E Paulo está clamando, orando: Deus, tem misericórdia, derrama poder. Mas poder sem amor, de que serve? Olha como o pastor Paulo ele é coerente no seu pedido. Esse é o segundo ponto. Mas ele continua na sua oração. No versículo 18 e o 19, ele exorta a igreja a conhecer ao Senhor Jesus. Ele usa uma linguagem altura, largura, profundidade e extensão para conhecer esse Jesus e o amor de Jesus. Nós vivemos algo, que eu tenho um estudo quase preparado sobre isso, chamado de o anti-intelectualismo, um obscurantismo bíblico que muitos querem que esteja presente na igreja. Qual o primeiro? O diabo. Qual o segundo? Os judeus, que eles não querem saber de Jesus. Qual o terceiro? Os políticos. Porque o cristão que sabe a sua posição, ele ora pela nação e a nação se transforma. E terceiro, ministros, pregadores que manipulam o povo e fazem você dependente. A tua vitória vai ser quarta-feira, tua vitória vai ser domingo, tua vitória vai ser na campanha, a tua vitória é ser fiel. Se for fiel, tem vitória. Se não for, não tem. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus trabalha em parceria. Ele fala e declara a promessa. Você aceita, crê e obedece. E a promessa se cumpre para a glória de Deus. Está recebendo aí ou não? Certa vez nós fizemos uma reunião, há muitos anos atrás, uns 15 anos, para você não ficar pensando aí. E o irmão olhou para mim e disse: irmão,
no culto da vitória, nós deveríamos, olhou para mim, nós deveríamos dar uma palavra mais de vitória, uma palavra mais... Ele estava dizendo, pega mais leve. Pega leve no dicionário que Deus me deu é, pregue Bíblia. Paulo está de joelho dizendo, igreja, conheçam ao Senhor, igreja. Não existe um outro caminho para conhecer a Deus, a não ser este livro. Deus olha para o povo e diz, o meu povo está morrendo. Aí alguém pergunta, por quê? Porque não tem Bíblia. E o que é que eles fazem? Eles decoram um versículo ou tiram um versículo. Vamos tirar o versículo de hoje. Não tire. Engula. Se alimente. Se encha da presença de Deus. Pois quando alguém perguntar, por que tu é crente? Por causa disso. Não, tá bom, para, não tem mais. Disso. Cheio da plenitude da palavra, e o diabo não aguenta o crente cheio de Bíblia, porque Jesus usou a palavra contra ele. Uma preguiça tão grande. Eu fico com vergonha quando alguém com 40 anos de evangelho entra em contato comigo para fazer uma pergunta da Bíblia. Eu fico com vergonha. Eu digo, irmão, vá para lá perguntar a outra pessoa. Isso é uma vergonha. A nossa vida, ela é crescimento, avanço. Se eu estagnar, eu perco o propósito. Eu não tenho mais propósito. Saímos de um culto e fica uma missa. Só é chegar na porta ali e fazer assim. Quem vive com propósito é Paulo. Ele está dizendo, eu quero sim o poder, eu quero ter amor, mas também eu quero ter conhecimento. O inimigo de nossas almas tenta nos enganar. E ele diz, quem busca se articular, buscar mais de Deus, vai esfriar na fé, vai ficar apagado. Os maiores problemas que eu vejo no meio do povo de Deus hoje é por falta do conhecimento. E quem disse isso foi o próprio Deus. Aí Jesus ratifica isso e diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Pedro, que foi até chamado de indouto, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até Moisés para a nação de Israel diz, inculque na cabeça deles, andando, levantando-te nos umbrais da tua casa, interpretaram errado, colocaram a mezuzá. Deus não mandou colocar a mezuzá. Deus não mandou criar o filactério e colocar na testa. Ele estava dizendo, coloque a palavra na mente. Use ela dentro da sua casa, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus Todo-Poderoso. Talvez essa não seja a mensagem que você quis, e a maioria eu acredito nisso. Mas quem disse que Deus vai falar o que você quer? Essa palavra, ela está falando comigo aqui. Mas eu nunca desisti de buscar Deus. Não, até hoje não apareceu ninguém para fazer isso. E quando eu pensei que o diabo iria me derrubar, Deus deixou bem claro, não se preocupe. Nem a alegria do Espírito Santo ele vai tirar de você, porque eu não vou deixar. E eu fiquei feliz com isso. Preste bem atenção. Estava morando em outro lugar que eu morava. Estava lá numa mesinha, alguns livros, computador ligado. E eu lendo em voz audível, que é bom. Lendo Isaías. Consolai o meu povo. Sozinho lendo e a mão levantando. Bradai que a sua servidão já é acabada. Que Israel já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. E Deus me mostrou que alguém estava subindo na escada. Parede com parede. Deus me mostrou quem era e o que a pessoa estava pensando. E a pessoa ouviu eu lendo a Bíblia e disse, não precisa disso tudo não. Não precisa para ele. Deus me traz aqui para exortar você. Você ama a Deus de verdade? Será que você ama Jesus mesmo?
Ou se o pastor Eudes tirar você do cargo, você se desvia? Está seguro por conta de coisa de igreja ou você ama Jesus mesmo? Se você ama Jesus, vá buscar o Senhor. Tem círculo de oração amanhã. Tem estudo à tarde, 5 horas da tarde, sobre a Trindade. O maior mistério que eu nem entendo. Falo, mas não entendo nada. Deus está te exortando a buscar mais da presença de Deus. O que é que impede você? O que é que impede você almoçar, descansar um pouco e sair por círculo de oração morrendo de sono, mas voltar cheio da presença de Deus? O que te impede de aprender a fazer sermão? Conhecer todas as partes dele, fazer o curso de oratória, estudar a dicção, como usa o microfone, como veste um terno. O que impede de você melhorar naquilo que você faz? Como é que tira oferta, pesquisa? O que te impede de aperfeiçoar? De ser um crente melhor, um obreiro melhor, um pregador melhor? Nada impede você. O diabo não vai impedir o teu crescimento, porque é uma obra de Deus sobre a tua vida. Então Paulo pediu 3 coisas até agora: poder, amor e conhecimento. Com poder eu venço o pecado, eu venço o diabo, estou firme. Com amor eu consigo me relacionar com qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, sofrer por causa dela, mas não me escandalizar e permanecer firme. Com o conhecimento de Deus, nenhuma heresia me embaraça, e quando eu precisar do conhecimento para pregar ou ensinar, eu terei o conhecimento. Mas Paulo continua agora, versículo 20 e 21, e ele diz: ora, já começa diferente. Versículo 18 ele finaliza falando de plenitude. Aí ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por meio de quê? Do poder que opera em nós. Na oração inicial de Paulo ele falou de quê? Poder. Então o inicial é: se eu busco poder, eu vou me encher do amor. Se eu busco poder, eu terei iluminação das Escrituras. Se eu busco poder, eu vou ter mais firmeza em Deus. Se eu busco poder, na tribulação eu saberei o propósito. Romanos 5,3: a tribulação produz a paciência. Olha só. Paulo usa a linguagem tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Tiago diz que vos alegreis quando vos forem enviadas várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz. Até o autor aos Hebreus também diz que toda correção ou disciplina ao presente momento não parece ser de alegria, mas depois ela produz. Tudo aquilo que você passa tem um propósito de Deus: produzir azeite, poder e graça de Deus em você. Você sofre aqui, Deus ajusta ali. Você padece aqui, de repente é batizado no Espírito Santo. Sofre o desemprego, chega no final do ano, o pastor diz: vou te apresentar alguma coisa na igreja, vou te diminuir de cargo, porque é descer. Não é em vão. Tudo o que você passou até hoje é o Espírito Santo produzindo em você um crente melhor, produzindo em você um crente maior. O que é um crente maior? É um crente humilde. Não é o crente arengueiro. Eu sou crente forte. Há 40 anos atrás, o crente forte é o crente briguento. Eu sou forte, mexa comigo. O crente forte é o que baixa a cabeça e diz: deixa, bichinho, vou falar com Jesus. Esse é o crente forte. Esse é inabalável. Recebe uma notícia terrível de doença, desemprego, todo mundo ansioso, ele para e calma. Não, calma. O que tu vai fazer? Eu vou orar. Eu vou orar e eu vou ouvir a resposta do céu sobre a minha vida. Com oração, poder. Com oração, o amor aperfeiçoa.
Coração, eu abro as Escrituras e entendo o que está lá. E o senhor viu naquela Santa Ceia que eu disse que o pastor Marcos, né, que me chamou para ser professor da escola dominical. E eu resisti 3 vezes, novo convertido, que ele disse que queria que eu desse aula. Eu digo, não tem condição de eu dar aula. Na 3ª vez ele foi insistente. Quando ele perguntou de novo, que eu disse não, eu vi um papel no chão, apanhei o papel. Aí quando eu olhei, estava escrito: sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Eu digo, aceito. Aí ele me entregou uma revistinha de escola dominical e disse, tem um estudo no sábado. Eu nem sabia disso. Mas quando eu fui, eu gostei tanto, que até hoje eu estou lá. Só que quando eu cheguei em casa, que eu abri a lição, eu disse, pronto, e agora? Li para lá e para cá, não aprendi nada. E eu disse, eu dei a minha palavra, eu vou dar aula domingo, a primeira aula da minha vida. Como é que eu vou fazer isso? Fui dormir, preste bem atenção como é que Deus faz as coisas. E comecei a sonhar, chorando. Eu estava chorando porque eu dei a minha palavra, eu ia. Mas como eu ia, se eu não sei? Eu chorei, acordei meio com cara de choro. Fui para o ponto do ônibus para trabalhar. Quando cheguei lá, uma voz disse, eu vou te dar. Aí tinha uma senhora aqui perto, eu disse, eu vou te dar o quê? Tinha um povo passando, não estou entendendo nada. Aí a voz de novo, eu vou te dar. Entrei no ônibus e a voz, eu vou te dar. Passei o dia com aquele negócio, esqueci o eu vou te dar. Cheguei em casa, peguei a liçãozinha, quando eu abri, que olhei, eu digo, em Gênesis está escrito em Cantares, que também está escrito em Deuteronômio, em Apocalipse também diz, e haja versículo, anotando, a lição ficou recheada de versículos. Cheguei lá, dei a aula, os irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai abrir o teu entendimento. Eu sei que tem gente desejosa, porque o Espírito Santo está me usando para colocar sede na tua alma. Deus vai abrir o teu entendimento e você vai compreender, ver, enxergar, ter revelação daquilo que até hoje você não teve. Mas vá buscar a presença de Deus. Se encha de Jesus, porque de igreja você já está cheio. Se encha da presença de Deus, porque a obra que Deus tem na tua vida, ela não é grande, ela é infinita, ela é enorme, ela é maior do que aquilo que você pensa ou imagina. Deus abençoe a sua vida.